iremos refletir sobre o papel da família frente ao recebimento do diagnóstico de uma criança TEA. O reconhecimento da sintomatologia manifestada pela criança com autismo é fundamental para a obtenção de um diagnóstico precoce. Comumente, essas manifestações clínicas são identificadas precocemente pelos pais, pelos cuidadores e familiares que experienciam padrões de comportamentos característicos do autismo, tendo em vista as necessidades singulares dessas crianças e os questionamentos. Por que essa criança está emitindo esses comportamentos? E após o diagnóstico, algumas famílias sentem-se culpadas e angustiadas por não acreditarem que seu filho, que a sua filha, pudesse ter algum problema. Sendo assim, perante essa fragilidade dos pais e dos cuidadores dessa pessoa que está no espectro autístico, fazem com que os mesmos passem a procurar por uma avaliação global e médica, antes mesmo de aceitar tal situação. Desse modo, compreende-se que a revelação diagnóstica do autismo torna-se um momento muito complexo, delicado e desafiador para essas famílias, assim como para os profissionais da saúde responsáveis por essa missão. Além do mais, somos nós que ajudaremos essas famílias a identificarem quais são esses sinais e a como lidarem com essas crianças. Dessa forma, o ambiente físico associado às demais circunstâncias relacionadas à notícia do diagnóstico poderá interferir positivamente ou não para a minimização do sofrimento familiar. O impacto de um diagnóstico de uma doença pode propiciar a família a vivenciarem as mesmas fases do luto, inclusive a fase da negação, sendo estas uma adaptação pelas quais perpassam as pessoas quando perdem algo almejado ou significativo. Dessa forma, precisaremos ajudar essas famílias a vivenciarem esse luto, o luto pela perda do filho projetado, do filho idealizado. Sendo assim, o diagnóstico de uma criança com deficiência ocasiona uma nova realidade para a família, especialmente entre os pais e para a figura materna. A doença ou a deficiência pode ser vista como um fator muito estressante, afetando a rotina e as relações entre os seus membros. É muito importante ressaltar que a afetividade é um fator de grande valia quando se trata do sucesso do acompanhamento de pessoas que estão no espectro autístico, uma vez que é necessário responsabilidade, dedicação, persistência e sacrifícios da família para adequar-se a essa nova vida social, ao ambiente da casa e à rotina em prol dessas necessidades que a criança começa a exigir. Além do mais, respeitar os limites que impedem determinadas mudanças no cenário de vida dessa criança. E é a partir de um diagnóstico inesperado, de uma síndrome ou de uma doença considerada crônica, que a família passa a sofrer contínuas adaptações, a fim de suprir as necessidades da criança, seja ela no âmbito educacional, no âmbito social, em suas relações interpessoais. E diante do reconhecido impacto do autismo nas famílias das crianças acometidas por esse transtorno, destaca-se que muitas dessas famílias são capazes de se reorganizar em frente a essas mudanças e buscando estratégias que auxiliem suas necessidades, ou seja, buscando intervenções específicas e diretivas no curso do desenvolvimento dessa criança. E nesse sentido, a literatura tem se referido a essas estratégias de adequações como sendo estratégias de coping, que são enfrentamentos vistos como esforços cognitivos e de comportamentos para lidarem com situações de dano, de ameaça ou de desafios quando não está disponível uma rotina ou um pensamento e resposta automática para lidar com aquela situação. Como formas encontradas por essas famílias
de lidarem com esses grandes desafios que são fontes de estresse e além de um processo de resiliência familiar, no que encontramos formas saudáveis de lidarmos com essas situações adversas sem sucumbir a ela. Sendo assim, o reconhecimento do diagnóstico de autismo da criança é um momento muito discutido na literatura, sendo entendido como um processo muito difícil, em que os familiares vivem inúmeras emoções e diversos sentimentos, como tristeza, dúvida e desamparo, além de muitos questionamentos sobre o que seria essa criança autista. Quais são os futuros que essa criança vai conseguir atingir? No que tange às relações entre os membros da família, o estudo revelou que as famílias tiveram que se unir ainda mais frente à problemática da criança com TEA. E a união da família revela-se, portanto, de grande importância na adaptação dos membros ao transtorno, possibilitando apoio comum e atenção às demandas da criança. A aceitação pela família pode amenizar o impacto e tornar as relações mais sólidas, ou, em outras palavras, unir a família. A aceitação faz parte também de um processo de luto, sendo esta a última etapa. Quando consolidada, conseguimos verificar que a família se engaja ativamente no processo terapêutico da criança. Com isso, os resultados são ainda maiores. Os estudos referem-se que os familiares de crianças com autismo possuem também necessidades de apoio emocional. É muito comum verificarmos que irmãos de crianças com TEA requerem apoio emocional desde muito precoce para entenderem e saberem como se portar frente ao irmão diagnosticado com autismo. Um outro ponto a se destacar é a figura materna, pois ela que lida diretamente com as repercussões que o transtorno acomete no cotidiano familiar. E também o profissional, pois é ele quem vai orientar as maneiras e os manejos que a família deverá ter ou não com aquela criança. Uma frase muito impactante de uma estudiosa de autistas diz que muitas pessoas perdem a alegria enquanto aguardam a grande felicidade. Já a família autista comemora com imensa felicidade as pequenas alegrias, pois a gente considera que cada dia, que cada alvo vencido é de grande felicidade. O contexto familiar em que a criança está inserida deve ser preservado, pois é nesse contexto que a criança estabelece as primeiras conexões sociais com o mundo, seus primeiros aprendizados, as suas primeiras relações de afeto. Dessa forma, precisamos ter a família como nossa aliada frente ao recebimento desse diagnóstico. Ela precisa entender o quão importante e quão fundamental é o seu papel no aumento de repertório dessa criança, na minimização de comportamentos disruptivos e inadequados e para um bom prognóstico no curso do desenvolvimento dessa criança autista. Para mais informações, vocês podem acessar o material enviado. Obrigada!